Ezequiel capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eles que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes os ossos secos: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, eis que me farei entrar em vosso espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estarei estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza aos espíritos, e profetiza, ó filho do homem, dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos o espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei com ele, me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que me diz: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vós fareis sair as vossas sepulturas, ó povo meu, e vós trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir essas vossas sepulturas, e vós fizer sair as vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, vivereis, e vós porei a vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, o filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por Josué, vara de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos declararás o que significa essas coisas, tu lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as suas ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão um só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles forem, os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles falarei a nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitarão vossos pais, e habitarão nela, e eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu princípio eternamente, e farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo.
e eu os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor que santifica o Israel, quando estiver o meu santo santuário no meio deles para sempre.